iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item Ressurreição e Reencarnação, parágrafos 16 e 17. Nesses parágrafos, eles apresentam uma abordagem mais profunda, mostrando a conexão entre a reencarnação e a doutrina espírita, destacando sua relevância tanto sobre uma ótica religiosa quanto filosófica. Eles sugerem que o conceito de ressurreição, presente nas crenças judaicas e confirmada por Jesus e pelos profetas, eram, na verdade, uma forma velada do princípio reencarnacionista. Negar a reencarnação seria, portanto, ir contra os ensinamentos do Cristo, cujas palavras, quando analisadas sem preconceitos, revelam a verdade sobre as múltiplas existências. Além disso, o texto argumenta que a reencarnação não é apenas uma questão de fé, mas uma lei da natureza que é comprovada pela observação dos fatos. Ela surge como uma necessidade absoluta para explicar as anomalias e aparentes injustiças da vida, como as desigualdades sociais, os sofrimentos infantis, os talentos inatos. A reencarnação, ela oferece respostas fundamentais sobre a origem, o propósito e o destino do ser humano, justificando o porquê de estarmos na Terra. Por fim, os parágrafos ressaltam que, sem a pré-existência da alma e a pluralidade das existências, muitas das máximas dos evangelhos se tornam incompreensíveis e sujeitas a interpretações contraditórias, sendo a reencarnação a chave para restituir-lhes o verdadeiro sentido. Estamos iniciando, então, o parágrafo 16, e nesse parágrafo, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ele vai abordar a relação entre o conceito de ressurreição, conforme entendido pelos judeus e confirmado posteriormente por Jesus, e também o princípio da reencarnação na doutrina espírita. Então veja que ele já começa falando o seguinte: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Então veja que na doutrina espírita, a ressurreição no sentido teológico e popular de o corpo físico voltar à vida após a morte não é aceita. O espiritismo ensina que após a morte do corpo, o espírito se liberta e continua sua jornada evolutiva em um novo corpo, através do processo da reencarnação. Então, quando o texto ele menciona que, sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma crença fundamental dos judeus, ele está se referindo a uma interpretação espírita da passagem bíblica. A ideia é que, embora o termo reencarnação não fosse usado explicitamente na época, muito dos ensinamentos e das crenças judaicas e posteriormente cristãs poderiam ser compreendidas sob a luz das pluralidades das existências. Ou seja, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto de que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Então veja que o trecho ele afirma que Jesus e os profetas, eles, de uma certa forma, confirmaram a reencarnação. Então, para o Espiritismo, essa confirmação pode ser observada em diversos momentos. Por exemplo, podemos citar João Batista e Elias. Em Mateus, Jesus diz: "Por que todos os profetas e a lei profetizaram até João? Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir." Isso é interpretado como uma forma clara de referência à reencarnação, onde a mesma alma, ou seja, o espírito, assume um novo corpo para continuar a sua missão. Temos também aqui o caso da cegueira de nascença. Em João,
os discípulos perguntam a Jesus sobre um cego de nascença. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então veja que a pergunta ela está implicando na crença de que o indivíduo poderia ter pecado em uma vida anterior para nascer com tal condição, o que aponta para a existência prévia do espírito. Jesus, ao responder que nem ele, nem seus pais pecaram, mas que foi para que a obra de Deus se manifestasse nele. Isso não nega a pré-existência da alma, mas desvia o foco da punição para a manifestação da glória divina. E, por fim, as ressurreições, né, de Jesus, de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, elas são entendidas pelo Espiritismo não como um retorno do corpo físico à vida, mas como uma reanimação temporária do corpo, na qual o espírito, que ainda não se desligou completamente, é chamado de volta ao seu invólucro carnal. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Então veja que essa afirmação a qual o texto se refere, né, de negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo, ela está refletindo a convicção espírita de que a doutrina das múltiplas existências ela é intrínseca aos ensinamentos de Jesus, mesmo que não explícita na linguagem literal da época. Para o Espiritismo, sem a reencarnação, muitas das palavras de Jesus sobre a justiça divina, progresso e amor ficariam difíceis de conciliar com a lógica e com a equidade. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quando a este ponto, bem como em relação a muitos outros. Então veja que, finalmente, né, nessa frase, a, ela está sugerindo que a compreensão plena dos ensinamentos de Jesus, incluindo, né, a reencarnação, requer uma mente aberta, livre de dogmas ou interpretações pré-estabelecidas. A doutrina espírita propõe que, ao analisar as Escrituras com uma visão mais ampla e racional, a coerência da reencarnação se torna evidente, não apenas para explicar o sofrimento e as desigualdades, mas também para justificar o propósito da vida e a evolução espiritual. Resumindo, né, o trecho ele está destacando a crença espírita de que a reencarnação é um pilar fundamental da justiça e da misericórdia divina, e que as escrituras, quando interpretadas à luz da razão e da revelação espírita, confirmam esse princípio. Ele aprofunda a argumentação a favor da reencarnação na doutrina espírita, não apenas sobre o prisma religioso, mas também sobre uma perspectiva filosófica, fundamentada na observação dos fatos. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam das observações dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Então veja que esse texto que inicia aí o parágrafo 17, ele começa afirmando, né, que para o espiritismo a reencarnação não é uma invenção ou um dogma arbitrário, mas uma conclusão lógica que se impõe quando observamos o mundo e tentamos compreender sua complexidade. Assim como o motor oculto se revela pelo movimento que gera,
a reencarnação ela se evidencia pelos seus resultados. A doutrina espírita ela argumenta que sem a reencarnação, muitas anomalias e injustiças aparentes da vida iriam se tornar inexplicáveis. Por exemplo, como é que a gente conseguiria, sem a reencarnação, explicar as desigualdades sociais? Por que Deus iria fazer pessoas nascerem em condições de extrema pobreza e outras em extrema riqueza? Umas com talentos inatos e outras com deficiências severas. Como é que a gente vai explicar o sofrimento infantil? Por que crianças sofrem de fome, de maus tratos, se elas não fizeram nada para merecer isso? Como é que a gente vai explicar os gênios e os prodígios, né? Indivíduos que demonstram certas habilidades extraordinárias desde cedo, sem explicação aparente em sua herança genética ou no seu ambiente a qual eles vivem? E as mortes prematuras? Vidas que são ceifadas antes de terem a oportunidade de viver plenamente? Então, a reencarnação ela vai oferecer uma explicação para esses fenômenos, ao postular que cada indivíduo é um espírito imortal, que já viveu muitas existências. As condições atuais seriam o resultado das ações, boas ou más, praticadas em vidas anteriores, bem como as oportunidades de aprendizado e expiações necessárias para o progresso de cada. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então veja, o texto está destacando que somente a reencarnação pode dizer ao homem as respostas que ele tanto busca. De onde eu vim, para onde eu vou. Ou seja, de onde ele vem? Ele vem de Deus. Um espírito criado, simples e ignorante, em processo de evolução. Ele vem de existências anteriores, onde acumulou experiências e aprendizado. Para onde ele vai? Ele vai para Deus, em direção à perfeição, através de novas existências em diferentes mundos, aprendendo e progredindo moral e intelectualmente. E por que ele está na Terra? Ele está na Terra para aprender, para evoluir, para reparar os erros do passado e cumprir missões que contribuam para o seu próprio aprimoramento e de seus semelhantes. A vida na Terra é uma escola ou um campo de provas. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são inteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então veja que essa segunda parte do parágrafo 17 ela está enfatizando a importância da preexistência da alma e da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, para que a gente possa compreender melhor as máximas do Evangelho. Para a doutrina espírita, sem esses princípios, muitas passagens bíblicas iriam se tornar sem sentido ou dariam margens a interpretações contraditórias. A reencarnação, ao ser a chave, ela permite compreender como que Deus é justo ao permitir que cada um colha o que semeou e tenha novas oportunidades para corrigir seus erros. Sem a reencarnação, a ideia de um Deus que condena as almas eternamente por erros cometidos em uma única vida seria incompatível com a noção de um Deus infinitamente bom e justo. Entender o propósito do sofrimento e das provações como mecanismo de aprendizado e de purificação, e não como castigos arbitrários. Compreender melhor a ideia de amor e caridade, as exortações de Jesus ao perdão, à caridade e ao amor incondicional, eles ganham um sentido mais profundo, pois o espírito tem múltiplas oportunidades de praticar e desenvolver essas virtudes.
E, por final, a vida eterna não é apenas após a morte, mas é a continuidade do espírito em um processo ininterrupto de evolução. Ou seja, a encarnação é uma lei universal que se manifesta na observação dos fatos, que além de se oferecerem respostas lógicas para grandes questões da vida, ela é essencial para desvendar o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, tornando-os coerentes e universalmente aplicáveis.